Here we go. Money, money, making crap for money. Fala galera, tudo bem com vocês? William Estrela do Opções na Veia aqui. Gente, hoje nosso último dia de rolagem, aula 4, ok? Nós vamos falar sobre mais um tipo de rolagem. Já falamos sobre o tipo 1 de rolagem, o tipo 2 de rolagem, o tipo 3 de rolagem, e esse vídeo é aula 4 de rolagem. Então, antes de mais nada, você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com pessoas que têm interesse em estar aprendendo sobre o mercado de opções para poder estar operando junto com a gente aí, né? Trazendo mais gente para esse mundo das opções e ações que muita gente nem conhece ainda. E é um mundo que pode trazer muitas oportunidades de você estar aí alavancando o seu capital e estar operando, aprendendo a operar e estar ganhando um bom dinheiro com opções de ações. Beleza? Hoje, sem enrolação, bora pro vídeo. Here we go. Money, money, making crap for money. Bem, galera, neste nosso vídeo do quarto tipo de rolagem, vou trazer uma rolagem que vai ser a última rolagem. Nós fizemos 3 tipos de rolagem até agora. A rolagem onde a gente trabalha no mesmo strike, compra e vende, joga um mês para frente e absorve o capital financeiro, absorve a diferença, o spread entre o preço das opções, o prêmio, ok? Depois aprendemos a rolagem 2, aonde a gente rola para frente no mesmo strike, mas a gente diminui a quantidade de opções, a gente vai diminuindo essa quantidade de opções, não pega não fica com nenhum valor financeiro e a gente faz a rolagem no 0 a 0, diminuindo a nossa exposição e diminuindo também a quantidade de opções até chegar no momento em que a gente zera essas opções e não precisa devolver também o montante, né, que a gente recebeu na montagem dessa operação. Depois nós tivemos a rolagem tipo 3, aonde a gente consegue ir translocando o preço. Se for uma call vendida, a gente vai subindo, correndo atrás do ativo, vamos assim dizer. E se for uma put vendida, a gente vai descendo, aproximando o strike da nossa put com o preço do ativo, para a gente tentar ficar o mais ITM possível, para que em algum momento o ativo vá a nosso favor e a gente consiga zerar essa operação com a nossa opção virando pó. Ok? Beleza? Então até aqui nós já tudo certo, já fizemos. O quarto tipo que nós vamos aprender agora é o seguinte, galera. Vamos dizer que a gente tem uma operação, vou colocar para vocês aqui, nós estamos aqui com a nossa opção, a nossa put vendida no 28, né? Nós recebemos R$2.000 para fazer essa montagem, ok? E passou ali, tá chegando próximo do vencimento, né? Passou 25, 26 dias. Essa put, ela está no 27, ok? Beleza. O que eu vou fazer agora? Qual que é o quarto tipo de rolagem que eu vou mostrar para vocês? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa put, que é uma put M28, né? Do strike 28 do mês M de janeiro. A gente vai transferir essa put para N27. Nós vamos jogar um mês para frente. Nós vamos translocar o preço. Nós vamos descer esse preço para cá. Ok? Lembrando que para a gente fazer isso, a gente fez a zeragem aqui, né? A gente zera. O objetivo, né? Compra 1.000 aqui. Aqui a gente vai ter um strike. Eu vou colocar aqui o valor que a gente está trabalhando, né? 1.500. 1.500. E agora a gente vai vir para o 27. E aí nós vamos translocar essa put, esse valor. E o que nós vamos fazer? Se a gente conseguir, dentro dessa faixa de descer o ativo para próximo do strike, o ativo está em 26. Se a gente conseguir descer o strike da nossa put para o 27 ou para o 26,5 e a gente tiver uma diferença financeira maior do que o que a gente precise para zerar essa compra de 1.500 aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai translocar o ativo
para um andar mais baixo, para um mês para frente, e nós vamos ao mesmo tempo diminuir a quantidade. Ou seja, em vez de vender 1000 no 27, o ativo está no 26. Em vez de vender 1000 no 27 e deixar o mais próximo possível do 1500, se eu conseguir vender, por exemplo, 900 e essas 900 já pagar os 1500, nós vamos fazer isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai translocar o ativo. Colocar aqui menos 900, ok? Nós temos aqui, nós compramos, aí gastamos 1.500 para comprar as puts, e agora nós estamos translocando o ativo para o strike 27, e com 900 a gente já consegue os 1.500 para fazer a rolagem no 0 a 0. Só que agora nós estamos translocando o preço da nossa opção, um strike para o strike 27, a gente saiu do 28, estamos aqui no 27, e o ativo está no 26. Então a gente está indo no sentido do ativo e a gente está diminuindo também a nossa exposição, ok? Nós vamos fazendo dessa forma. No mês seguinte, a mesma coisa, e a gente desce para o strike, para put O26, chegando próximo do ativo. E aqui nós estamos com 800 opções, por exemplo, né? Então nós vamos descendo e vamos diminuindo. A gente vai diminuindo a nossa exposição financeira, a gente vai liberando margem e a gente vai diminuindo as puts que a gente tem na mão também. Então, a quarta forma de você fazer a rolagem de opções é a rolagem onde você não só transloca o ativo, né? No caso de uma put vendida, a gente transloca no sentido de tentar deixar a nossa operação ITM, ou seja, a gente vai descendo, indo atrás do ativo. Se for uma call vendida, a gente vai subindo, tentando chegar próximo do ativo. Só que agora, em vez de só translocar, a gente vai fazer o quê? Vai translocar, e se a gente conseguir, dentro do spread financeiro, diminuir um pouco que seja a nossa quantidade, 50, 100 opções, 70 opções, a gente vai fazendo também isso. Então nós vamos translocar o ativo e vamos diminuir a quantidade também. Aí a gente libera a margem e a gente consegue ir reduzindo a nossa exposição também. Essa, galera, é o quarto tipo de rolagem, ok? Beleza, como eu já expliquei como faz para translocar o ativo e quais os objetivos, e já expliquei também como faz para a gente poder fazer a rolagem para o mês seguinte e ir diminuindo a quantidade, hoje nós estamos fazendo a fusão desses dois tipos de ativos, ok? Mas vamos lá, vamos dizer então, vamos pensar agora numa outra situação. Todas as rolagens que eu mostrei para vocês aqui até agora, a gente fez a rolagem de uma forma que o ativo ele estava dentro de dois desvios padrões, ok? Então, dentro desses dois desvios padrões, nós fizemos uma rolagem, fazia sentido fazer essa rolagem e estava tudo bem, beleza? Só que agora, vamos pensar diferente. Vamos pensar que o ativo, ele fugiu do desvio padrão. Vamos pensar que esse ativo, ele foi pro 35. Vamos colocar que ele subiu e que ele foi pro 35. Então, essa minha put, ela tá dando bem ruim, né? Então, ficou ruim aqui. O que a gente faz aqui, galera? A gente vem aqui no 26, no 25, no 26 aqui, e a gente vai sempre ter um pozinho comprado ali, que é para não deixar a nossa put estar descoberta. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Já que saiu totalmente fora da minha montagem, já que está totalmente fora, mas eu acredito que a operação ainda vale a pena eu aproveitar que o ativo, já que ele fugiu do desvio padrão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um outro tipo de rolagem. A gente vai fazer uma rolagem onde a gente vai rolar essa opção, tanto a opção a put vendida quanto o nosso pozinho, tá? Aqui a gente vai ter um pozinho em algum lugar,
comprado aqui. Esse pozinho geralmente ele vai ser 10% do... é só uma margem, tá? Ele costuma ser 10% do valor do ativo. Então, se é 28, esse pozinho vai custar ali 28 centavos, 20 centavos. A gente vai comprar, tem um pozinho ali, tá ok? Beleza. A gente vai fazer o quê? Vamos dizer aqui, mostrar para vocês. Vamos dizer que a gente fez a nossa montagem, o ativo explodiu, foi para o 35. Beleza. Nós vamos... Aí, galera, a gente vai querer o quê? Se foi para o 35, se saiu fora dos dois desvios padrões, tomara que esse ativo vá para o 40, para o 50. Quanto mais ele subir até o vencimento agora, melhor para a gente. Por quê? Porque nós vamos rolar e nós vamos fazer o seguinte. Em vez da gente ir para lateral, né, jogar para frente, ou da gente translocar um pouco para cima, como ele está fora dos dois desvios padrões, a gente vai fazer o quê? A gente vai subir próximo a TM mesmo do ativo. Por exemplo, nós vamos subir essa nossa put vendida, o ativo está no 35, nós vamos colocar ela aqui no 35. Então eu vou vir com a minha put aqui, minha put no strike 35. Beleza? E esse meu pozinho que está aqui no 26, ele vai vir para cá também, ele vai subir também o pozinho. Deixa eu tirar aqui, para não ficar muita informação, não atrapalhar. Esse pozinho nosso, a gente vai subir ele, a gente vai rolar ele para cima também, tá? E ele vai aqui, vamos colocar que eu coloquei o pozinho do 25, tá? Só pra gente ter, para vocês entenderem a ideia. Pozinho do 25, tá? E esse pozinho a gente pagou aí 20 centavos, 25 centavos, enfim, é só pra gente ter uma ideia, né, da nossa posição. Só que tem uma coisa, quando a gente sobe a nossa put vendida, né, e quando a gente sobe o nosso pozinho comprado, a gente teria que botar um dinheiro se a gente fosse subir com a mesma quantidade de opções. Lembra que aqui nós vendemos 1.000? Então aqui foi menos 1.000. E aqui nós temos um pozinho comprado de 1.000. Esse é um pozinho, é só para a gente não ter, fazer a venda descoberta. Esse pozinho, em todas as opções que eu fiz vendida, mostrando os exemplos aqui, a gente tem um pozinho em algum ponto. Tá? Um pozinho que a gente paga centavos. Ok? Só para não tá uma operação a descoberta. A gente não faz venda a descoberta. Beleza? Tudo bem, aí nós subimos o strike para 35, temos o pozinho, que não é no 25, esse aqui vai ser um pozinho, ele vai estar ali no 30, vamos colocar no 31, ele vai estar ali próximo, mais para baixo, né? Um pozinho. E aí, galera, o ativo está lá no 35, então a gente subiu. Só que para a gente conseguir ter o mesmo volume financeiro para fazer essa rolagem, sem a gente ter que botar dinheiro, a gente não vai poder mais vender 1.000 puts. Eu não vou conseguir subir para cá o spread financeiro, o valor dessa put do strike 35, não vai ter como com 1.000 eu pagar as que estão ficando lá embaixo. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou ter que dobrar minha mão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender 2.000 puts e vou colocar aqui 2.000 pozinhos. Ok? Então a gente fez uma rolagem onde o ativo subiu, saiu dos desvios padrões, e aí o que a gente fez? A gente decidiu ir atrás dele. Nessa hora, você tem que entender o seguinte, nesse momento a operação deu ruim. Ela deu ruim, não tem muito o que você fazer. Ou você vai zerar a operação e vai ficar com prejuízo, ou você vai fazer a rolagem. Só que você tem que ter o quê? Você tem que ter margem. Porque agora você não vai vender 1.000 opções. Você vai vender 2.000 opções. Eu estou falando 2.000 para arredondar, mas você vai fazer a conta aqui. Vamos dizer que 2.300 opções para eu poder chegar até lá em cima e fazer essa rolagem praticamente no 0 a 0, até ganhando um pouquinho de dinheiro. Beleza. A gente vai rolar então. A gente sobe 2.000 puts. Vende 2.000 puts no strike 35, que está ATM, né? Com o nosso ativo. Lembrando que a melhor rolagem é sempre ATM, tá? E a gente vai
comprar 2.000 pozinhos ali para a gente ter também, para fazer a nossa trava, né? Para minimizar o nosso risco, porque a gente não pode trabalhar descoberto, tá bom? Então, galera, essa é uma operação que a gente monta quando realmente o ativo fugiu. Ele já está longe, não tem como a gente ir chegando nele. Ele saiu daquela lateralização, ele saiu daqueles dois desvios padrões. Aí é o momento onde a gente vai fazer o quê? Deixa ele subir, se caiu, caiu, se subiu, subiu, dependendo se você está trabalhando com uma venda de put ou venda de call. Mas aí a gente vai fazer o quê? Quanto mais ele subir até o momento em que a gente for fazer a rolagem, melhor. Por quê? Porque a gente pega ele lá em cima, dependente de onde ele vá. Subiu, beleza, a gente vai pagar a mesma coisa. Porque a gente vai fazer o quê? Nós vamos vender mais puts, vamos dobrar a mão de puts, dobrar o pozinho e vamos fazer essa rolagem quase no 0 a 0. Provavelmente a gente ainda vai até pegar um pouquinho um spread financeiro, pouca coisa, mas o objetivo é fazer a rolagem, mesmo que seja no 0 a 0. Só que você vai aproximar a sua put vendida do ativo. Esse é o objetivo. Para quê? Para que você não perca o capital que você investiu na operação e para que você consiga fazer a rolagem e jogar para mais 30 dias para frente. Entendeu? Porque é aquela história, se o ativo deu um spike, chegando próximo do vencimento, e subiu do 28, foi para o 35, saiu dos dois envios padrões, você está com a operação montada ali. Você tem duas opções. Ou você vai zerar a operação, vai admitir o seu loss, ou você vai, se você tiver margem, porque vai usar margem na corretora, se você tiver margem, você vai dobrar a quantidade de puts vendida, levar o seu pozinho também acompanhando, né? Que a gente, em todos os momentos que a gente faz venda de put ou de call, a gente tem um pozinho em algum ponto, tá? A gente nunca faz venda a descoberto, beleza? Para quem tem a ação, tudo bem, a gente não trabalha com ações aqui dentro do nosso canal, mas se você tem a ação e você vende, tá tudo certo, a ação é cobertura da opção, então já é uma venda coberta, né? Tá tudo certo. Então a gente vai fazer o quê? Mas a gente vai ter um valor financeiro maior atrelado. Por quê? Porque a gente vai dobrar a quantidade de puts vendidas. Então se você fez a operação, vamos dizer que você tem a ação, aí você tinha 1.000 puts, você fez ali, tal, tudo. Para fazer essa rolagem, você vai ter que ter o dobro de ações também, porque você vai dobrar a quantidade de puts vendidas, ok? Esse é o quarto tipo de rolagem, aonde a gente rola dobrando a quantidade. Agora, esse dobrando a quantidade, gente, quando eu falo aqui, eu tô trabalhando com números bem redondos aqui, a gente tá falando de 2.000, de 1.000, eu coloquei 2.300 put aqui, 2.300 pozinho, eu coloquei aqui, mas a gente tá trabalhando com números bem redondos aqui. Ok? Para ficar mais fácil o entendimento. Mas é claro que assim, na hora que você for fazer a montagem, você vai olhar no book, a put que você tá aqui do 28 e vai olhar no book a put do strike 35, que é a put que tá ATM ali, que não vai ter no strike 35. Quando você abrir no book, não vai existir esse número redondo, perfeito. Você vai ter o ativo em 35 e você vai ter uma put ali no 34,60, 34,80, aí a outra já vai estar acima, 35,20, 35,50, é uma média, né? Então você vai buscar ali a que está mais próxima, onde você consiga, fazendo a venda dela 2 vezes, cobrir o valor de fazer a transposição. Aqui nós estamos translocando o ativo para cima, né, e ajustando a quantidade para que a gente não tenha que pagar nada nesse spread financeiro e consiga fazer a rolagem. Só que geralmente a gente, como está subindo, né, nós vamos ter que pagar mais. Por quê? Porque quem está ficando embaixo, a put vendida que está ficando embaixo, ela está ficando mais ETM. Né? Então a gente vai ter que ter essa diferença, essa quantidade de put a mais para poder fazer a rolagem no 0 a 0. O objetivo daqui é que a gente faça a rolagem no 0 a 0 e consiga subir a nossa operação para onde tiver o ativo. Ah não, o ativo foi para 50, não tem problema. Aí já que ele estourou, né, já que ele saiu fora dos dois desvios padrão, deixa ele subir. Quanto mais ele subir até o momento que a gente for fazer a rolagem, melhor. Por quê? Porque aí a gente vai rolar ele, já com ele mais em cima possível, né? Tomara que ele dê um spikezão, suba 10, 20 pontos, tá tudo certo. Porque quando a gente for fazer essa rolagem, a gente não quer que ele suba mais, a gente quer que ele já tenha chegado num ponto bem elevado, entendeu? Porque ele deixou a gente numa posição desconfortável e a gente vai ter que rolar. Então, quanto mais ele subir, melhor, tá ok?
essa informação é muito importante. Você tem que ter agora a noção do seguinte: eu tenho 4 tipos de rolagem. Eu tenho a rolagem, na verdade eu tenho 5, né? Essa é a aula de rolagem 4, mas como é uma aula mais direta, vocês já aprenderam o tipo 1, 2, 3, a mistura que é o 4, agora vocês aprenderam o quinto também aqui, que é quando o ativo explode para cima, né? Ou para baixo, se for uma call vendida para baixo, né? Quando explode para fora dos 2 desvios padrões. E aí você tem que fazer uma rolagem. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a sua put e vai atrás do ativo e vai dobrar a mão para diminuir o spread financeiro o máximo que você conseguir para fazer a rolagem o máximo perto do 0 a 0. Ah, nossa, eu tive que pagar 2 centavos, 1 centavo para rolar. Tudo bem, isso é rolar 0 a 0. Nossa, eu ganhei 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos nessa rolagem. É praticamente no 0 a 0, entendeu? Então vai ter momentos em que... Porque a rolagem 0 a 0 perfeita, ela não existe. Ela existe aqui, que nós estamos fazendo no exemplo. Mas quando a gente abre dentro da plataforma, é centavos, é diferença. Você não vai ter o strike 28, você tem lá o strike 28, mas a opção, você vai ter a opção 28,30. Para baixo você vai ter 27,90. Entendeu? Você não tem o número exato que você quer. E lembrando que as quantidades também. Tem a opção que você não vai poder comprar 1, 2, 10, 20. Você vai poder trabalhar de 100 em 100. Tá ok? Então você vai ver o que fica melhor. O encaixe financeiro melhor de cada operação. Tá ok? Gente, essa aqui é a aula de rolagem 4. Mas esse tipo de rolagem aqui, que é quando a gente fala que saiu fora, né, dos 2 desvios padrões, vai ser o tipo de rolagem número 5. Tá? Por que eu não vou fazer uma aula só sobre esse tipo? Porque nós já aprendemos o tipo de rolagem 1, o tipo de rolagem 2, o tipo de rolagem 3 e o tipo 4, que é uma mistura dos dois. Essa daqui, basicamente, é um tipo de rolagem muito simples, o quinto. É a gente pegar a quantidade que a gente tem de put vendida e de put e de pozinho comprado, que é onde a gente trava o nosso risco, e jogar para cima se for uma put vendida uma put vendida, a gente vai subir, né? Porque se a gente tá rolando é porque o ativo subiu, né? Então a gente quer aproximar ela do ativo. Independente subiu 10, 20, 30, foi para cima, voou, a gente vai lá, a gente vai buscar e vai montar. Só que a gente vai ter que vender o dobro de puts lá em cima para poder compensar o spread financeiro. E se for uma call vendida, a mesma coisa. É porque o ativo caiu, só que ele caiu muito, né? Então a gente vai ter que dar um jeito de correr atrás dele. Só que o que a gente faz? A gente vai lá e vai dobrar também as calls vendidas, tá ok? Basicamente, esse é o último tipo de rolagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Existem algumas outras estratégias que a gente pode fazer, trabalhando com pozinho, trabalhando com alguns outros tipos de estruturas, que ajudam também quando a gente tiver numa rolagem. Mas agora o que eu queria mostrar para vocês era o tipo de rolagem número 4, né, onde você mistura a rolagem número 2 e a número 3, né, e você vai, além de você ir translocando o preço, você vai diminuindo a quantidade de opções, e esse tipo de rolagem, que é o tipo de rolagem número 5, né, que está dentro dessa aula 4 aqui, que é onde você vai praticamente dobrar. Agora, só para vocês entenderem, por exemplo, eu coloquei aqui, para subir para o strike 35, a put eu coloquei que deu 2.300 puts para eu poder fazer essa rolagem sem botar nenhum dinheiro do bolso. Fazer ela sem receber e sem gastar, né? Então não recebi nada, mas também não paguei nada, fiz a rolagem, consegui chegar no 0 a 0 ali, ou quase no 0 a 0, beleza. Mas pode acontecer, por exemplo, de você rolar aqui e você falar, não, mas eu não quero ir lá no strike ATM no 35. Eu recomendo que você sempre, se você vai rolar, já está fora dos 2 desvios padrões, subiu, rola ATM, joga lá para cima e pronto. Quanto mais próximo, por exemplo, eu coloquei 35, né? O nosso desvio padrão que eu tinha comentado com vocês aqui, era 2.4. Então até 30 aqui tava ok, mas vamos dizer que não fosse 35, vamos dizer que fosse aqui 32. Vamos dizer que fosse 32.
Aí, aqui, eu vou olhar no book e aí eu vou saber, pô, não preciso de 2.300 aqui, eu vou precisar de 1.800 puts. E lembrando que eu tenho que subir o pozinho também, então eu vou ter 1.800 puts e mais 1.800 pozinhos, ok? Aí eu subo essa estrutura, tá? Então, assim, conforme vai subindo, a gente tem que aumentar a quantidade de puts, tá? Porque eu tenho que aumentar o valor para eu conseguir fazer a rolagem no 0 a 0, tá bom? O importante é que a gente consiga fazer essa rolagem e tá tudo bem, faz parte, e a gente faça essa rolagem sem ter que botar dinheiro, faça ela no 0 a 0 ou talvez ainda faça ela e ainda pegue algum capital, tá? Única questão importante aqui é o seguinte, o primordial de tudo, você só faz essa operação se você tiver chamada de margem, ok? Você tem que ter uma chamada de margem. Poxa, mas como assim? Olha, pensa, quando você vendeu 1.000 puts e comprou os 1.000 pozinhos lá embaixo, e aí você montou essa estratégia, você recebeu R$ 2.000. Se você recebeu R$ 2.000, você tinha que ter a chamada de margem para fazer essa operação. Que seria os R$ 2.000 da montagem que você recebeu, mais o fato de que você poderia ter que devolver também a quantidade vezes a asa menos o valor comprada do pozinho. Então você vai ter uma chamada de margem de ali, vou colocar por cima aqui, mas vamos colocar que você teria uma chamada de uns R$ 4.000. Não chega a dar 4, vamos colocar R$ 4.000 de margem. Você teria que ter. Então se você está dobrando, a sua margem vai dobrar também. Então você vai ali para R$ 8.000 de margem. Entendeu? Você não vai estar pagando, mas você vai estar alavancando, dobrando a sua margem, tá? Então, é importante você saber, quando você entra numa operação, nunca entre alocando o seu capital de uma forma irresponsável. Por quê? Porque pode ser que você tenha que fazer esse tipo de rolagem. Pode ser que o ativo vá para fora dos dois desvios padrões e você tenha que rolar dobrando a sua mão. E aí você tem que ter margem. Por isso que a gente fala o seguinte, se você tiver uma quantidade de capital, divida esse capital em algumas operações, coloque uma quantidade de operações que você vai dividir ele, e você vai usar a metade de valor em cada operação. Por quê? Porque pode ser que você tenha que dobrar essa mão ali na frente, ok? Isso é importante, por quê? Porque isso vai fazer muitas vezes a gente continuar numa operação que está ruim, a gente jogar ela para frente, conseguir fazer a rolagem, né, sem gastar dinheiro, mas tendo que deixar a margem alocada, porque você tem que entender o seguinte, a margem, ela tá alocada, não é que você tá gastando dinheiro, não, você não tá, às vezes você vai até receber um dinheiro, mas você tem que ter o dinheiro para poder fazer a rolagem, senão você não faz, entendeu? Esse tipo de rolagem principalmente, onde às vezes você vai ter que dobrar a quantidade de opções vendidas, então você tem que ter o dinheiro para fazer. Se você coloca todo o capital na operação, depois você não tem dinheiro para fazer ajuste, não tem dinheiro para fazer a rolagem. Por quê? Porque a tua margem acabou, você não tem mais margem. E aí você fica travado nessa operação, entendeu? Esse é um grande risco que você corre quando está trabalhando, fazendo rolagem e você não consegue gerenciar a sua margem, tá? Dentro da corretora para poder continuar fazendo as operações. Beleza? Galera, eu queria fazer um vídeo curto, rapidinho, mas 30 minutos já de vídeo. Mas eu acho que foi mais um conhecimento aí, mais uma aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, não tem problema, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí, manda no like aí também, senta o dedo no like, tá ok? Compartilha esse vídeo com mais pessoas que tenham interesse em aprender sobre opções de ações. E nós estamos aqui, né? Todos os dias aí a gente está fazendo vídeo para vocês. Hoje eu não fiz vídeo falando sobre visão de mercado, mas amanhã provavelmente vai fazer, tá? Hoje eu tive algumas outras situações, mas amanhã voltaremos aí com o nosso Visão de Mercado na parte da manhã e ao longo da semana vamos soltar outros vídeos, tá? Falando sobre outros tipos de estruturas, né? Falando sobre THL, falando sobre Booster, falando sobre Sigo, falando sobre, enfim, um monte de estruturas aí. Eu ainda tenho que fazer vídeo para falar para vocês. E vamos aos poucos fazendo e mostrando todas essas estruturas, todas essas possibilidades dentro do mundo das opções. Espero que vocês estejam gostando. Continue aprendendo aqui, continue compartilhando e vamos crescer cada vez mais o nosso canal
É o William Estrela do Opções na Veia aqui com vocês, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã. Fui! Here we go. Money, money, making crap for